Nesse vídeo, nós vamos discutir como proteger os seus investimentos da inflação. Eu sou o Gabriel Batti, estou estudando investimentos e hoje eu trago para vocês o capítulo 2 de O Investidor Inteligente, onde a gente fala sobre a inflação e como se proteger dela. Bom, eu sempre gosto de trazer os conceitos do que a gente vai falar em cada vídeo. E o conceito de inflação é o seguinte: o aumento gradativo de preços no mercado. Então o conceito em si é um conceito bem simples, é o aumento de preço de produtos e serviços. E esse cálculo se chamam índices de inflação. Existe um índice que aqui no Brasil a gente usa mais e referencia ele mais quando fala de investimentos e fala sobre economia, que é o IPCA. IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esse é o índice que a gente mais escuta no jornal quando se fala sobre inflação, é o que mais se usa na medição da inflação no Brasil. Então, de uma forma geral, a gente segue a regra de oferta e demanda no mercado para saber se os preços vão aumentar ou diminuir. Ou seja, se a demanda aumenta por um produto, o preço tende a aumentar também. Se existe uma oferta muito grande, a demanda não é tão grande assim, o preço tende a diminuir. Então, de uma forma geral, a prosperidade econômica, quer dizer, se o Brasil está indo bem economicamente, quer dizer que as pessoas estão demandando mais, quer dizer que os preços vão gradativamente aumentar, enquanto a produção também aumenta. Então esse é um primeiro conceito sobre a inflação, que geralmente prosperidade econômica traz um pouquinho de inflação natural e saudável. Isso quer dizer que, historicamente, o que a gente pode esperar da inflação nos próximos anos é que ela continue constante subindo a uma taxa determinada, que no livro se fala em torno de 3%. 3% ao ano, tá? Eu vou colocar aqui na tela agora um pouco do histórico da inflação no Brasil para vocês verem como é que a gente andou nos últimos anos. Então, nesse gráfico aqui, vocês podem ver a medição mensal da inflação, o quanto os preços subiram ou desceram. E aqui está a linha do zero, e então mês a mês o quanto os preços subiram ou desceram. E aqui a gente vê alguns pontos em que a inflação desceu, ficou abaixo, né? Quer dizer que os preços diminuíram de um mês para o outro. E aqui uns picos onde ele cresceu de um mês para o outro. E a gente está aqui no meio da pandemia, com os preços descendo porque a demanda dos produtos e serviços também está baixa. O IBGE é o responsável pela medição do IPCA e eu vou colocar aqui embaixo um link na descrição do vídeo para vocês clicarem e acessarem ali o histórico e esse gráfico que eu passei para vocês aqui. Então, sabendo mais ou menos o que é a inflação e como funciona o IPCA, a gente vai pensar na relação dele com os nossos investimentos. Bom, eu tenho ganhos de investimentos e tenho perdas de inflação. Como é que isso funciona? Então, antes de eu começar a explicar o conceito dos investimentos e a relação com a inflação, comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver, que eu vou trazer um especialista para conversar com a gente, eu vou buscar isso e vou trazer nos próximos vídeos algumas respostas aí, tá bom? Então, o primeiro conceito que o Benjamin Graham, o autor aqui do livro, traz sobre a inflação é que a inflação e o movimento dos preços não está diretamente ligada com a lucratividade ou o preço das ações no mercado. Quer dizer, não dá para a gente conectar tão diretamente aquilo que a gente falou de prosperidade econômica vai trazer um pouco de inflação, quer dizer que as ações vão ter mais lucro, as empresas vão ter mais lucro e as ações vão subir. Não é tão diretamente conectado. Quer dizer, então, de todo o rendimento que eu tiver de uma aplicação, de um investimento num ano, a inflação vai corroer um pedaço? Isso mesmo, a inflação acaba comendo um pedaço do rendimento que a gente tem ao longo do ano. Mas tem algumas técnicas e algumas estratégias para se proteger da inflação dos seus investimentos. Isso que eu vou explicar a partir de agora. Então, o que acontece é que a inflação ela diminui o poder de compra do dinheiro. Quer dizer, se você rendeu, por exemplo, nos seus investimentos 10% dentro de um ano e a inflação foi 3%, quer dizer que você teve um ganho real de em torno de 7% sobre o investimento que você tinha no começo do ano. E o problema é que a inflação não fica no extrato de investimentos, ela não aparece em lugar nenhum para você calcular, ninguém bota no seu saldo. A inflação ela é silenciosa, ela corrói o rendimento dos investimentos e o poder de compra. Então, quais são as estratégias que o autor usa aqui para nos ajudar a se proteger dessa inflação? Duas estratégias.
Primeira delas é trabalhar com um rendimento bom de valorização de ações e dividendos. Então, a gente busca aquelas ações que vão se valorizar mais rápido e que vão pagar bons dividendos, que também ajudam a pagar essa desvalorização que veio da inflação. E a segunda estratégia que o autor fala sobre como se proteger da inflação é a diversificação, ou seja, não colocar os ovos na mesma cesta. E entre os produtos que ele sugere que são mais interessantes para se defender da inflação, ele sugere a aquisição de imóveis, tomando cuidado de não fazer uma má compra por preço ou por localização, que não seja tão adequada para esse investimento. E também os fundos imobiliários. Fundos imobiliários são um tema muito amplo e muito legais de serem estudados, e eu sugiro que você procure outros vídeos sobre isso. Eu ainda não fiz nenhum, mas você tem um monte de vídeos legais aí do Thiago Nigro e outros autores bem bacanas. Outro produto financeiro que defende bem a inflação é o Tesouro IPCA, quer dizer, são títulos do Tesouro que são vendidos e vão pagar para você tudo que for de inflação mais uma determinada taxa. Quer dizer, ele vai ter aquela taxa variável que vai depender da inflação, e ele vai pagar para você o que a inflação corroeu, digamos assim, mais uma taxa fixa. Então, a inflação vai ser variável mais essa taxa fixa. Então, você está sempre bem defendido da inflação. Então, quando você vê, por exemplo, no Tesouro Direto, em alguma oferta de uma renda fixa, o IPCA+, quer dizer que aquele produto está te defendendo contra oscilações da inflação. Da mesma forma, esse tipo de título fica interessante quando a inflação tem uma tendência de subida, por exemplo. Quer dizer que a gente vai receber tudo que subir da inflação mais um outro rendimento fixo. E ele fica, obviamente, menos interessante quando a inflação vai descer, quer dizer que aquele rendimento de IPCA vai descer com ele. Mas quer dizer que sempre a inflação vai estar sendo paga para você dentro daquela taxa do IPCA mais uma outra taxa fixa. Vou colocar aqui na tela também a tela do Tesouro Direto, que mostra ali como é que são distribuídos e como é que são esses produtos. Então, desses três produtos aqui, os pré-fixados do Tesouro Direto, Tesouro Selic e Tesouro IPCA, é do IPCA que eu estou falando. E o que a gente tem aqui dentro? Todos esses produtos aqui, chamados Tesouro IPCA+, eles vão pagar o que subir ou descer da inflação, o que variar da inflação, mais uma outra taxa fixa. E dentro de um determinado prazo, no caso, 2055, 2040, 2030, conforme a oferta do momento. Então, isso quer dizer que você vai estar ganhando sempre o que variar com a inflação, mais uma outra taxa aqui. E dessa forma você está completamente protegido da variação da inflação com esse ganho aqui. Não quer dizer que esse ganho seja o ideal, tá? Você tem que comparar isso com outros produtos de renda fixa, olhar para as tendências da inflação, enfim, diversas coisas que eu não sou o melhor especialista para explicar agora. Mas o IPCA, então, esses produtos que são vinculados com o IPCA são os que defendem da inflação. Então, algumas conclusões que a gente tem a partir dessas informações. O investidor conservador deve fazer algum tipo de proteção contra a inflação. E a sugestão é que 10% dos seus investimentos sejam colocados nesse tipo de proteção. 10% dos investimentos. Então, fechando um resumo aqui para a gente lembrar o que é inflação. A inflação é aquela variação de preço que vai acabar corroendo a sua capacidade de compra, o seu poder de compra, e ele também corrói os seus investimentos. Então, conforme você vai tendo rendimentos, a inflação também vai diminuindo um pouquinho o poder daquele ganho, daquele investimento. E existem estratégias para a gente se proteger disso, que são a diversificação e a própria valorização das ações, os dividendos que as ações nos oferecem dentro dos investimentos de renda variável. Beleza? Entendeu como é que a inflação impacta nos seus investimentos? Então a gente tem que ficar bastante atento, porque a inflação é silenciosa, como eu falei antes, ela não vai estar lá no extrato de investimentos, o seu poder de compra diminuindo. Você tem que ficar atento a quanto está a inflação e como é que está ela no mercado. Então, gostou desse conteúdo? Clica aqui embaixo no curtir para mais gente poder ter acesso a esse conteúdo e no se inscrever para receber os próximos capítulos desse livro aqui que a gente está estudando junto, O Investidor Inteligente. Beleza? Até a próxima, então. Esqueci do spoiler. Então, a gente tem no próximo capítulo um pouco da história do mercado acionário.
tá? A gente vai estudar isso de acordo com os ensinamentos do Benjamin Graham, tá bom? Até o capítulo 3. Tchau, tchau.